Foi. Olá, você tem dificuldade de dizer não? Você tem dificuldade de abrir mão de algumas escolhas em detrimento de outras? Você tem dificuldade de, talvez, abdicar de algumas recompensas nesse exato momento para recompensas maiores no futuro? E por isso você acaba dizendo sim para todas as oportunidades? Dizer não significa que você está fazendo escolhas. E não há como fazer escolhas na vida sem abrir mão de outras. Quando a gente decide, quando a gente toma a decisão, nós estamos fazendo exatamente isso. Estamos praticando a cisão em algum momento da nossa vida, de um momento, de uma escolha em detrimento de outras. Então, nós vamos falar aqui hoje, se você tem dificuldade em dizer não, é sobre esse vídeo aqui, é sobre isso e é exatamente para você. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? É isso aí mesmo. O Anderson deu uma bela introdução sobre o que nós vamos falar aqui hoje, que é dizer não à oportunidade, às vezes dizer não a pessoas, às vezes dizer não àquilo que não está ligado ao seu propósito, né? E isso não é fácil, né, gente? Dizer não é contra a nossa natureza. O ser humano, ele é educado desde aí, principalmente nós brasileiros, nós somos educados a sermos pessoas simpáticas, ser pessoas agradáveis. E uma das formas de nós sermos agradáveis é dizer sim para o outro, né? Quando nós somos solicitados em algumas coisas, nós dizermos sim. Seja para pessoas que nos pedem um favor, ou nos pedem algumas coisas, ou seja para oportunidade de negócios, oportunidade de carreira, entre outras coisas. Então, o sim ele está muito ligado com a nossa cultura, né? É óbvio que tem pessoas que têm muita facilidade de dizer não, mas né, pesquisas aí comprovam que pelo menos 65% das pessoas, das personalidades brasileiras, por causa da sua personalidade mesmo, são pessoas que são inclinadas a dizer sim. Sim, mesmo quando elas querem dizer não, por incrível que pareça, tá? E aí, como é que a gente aprende a lidar com isso? Como é que a gente diz não para as situações do dia a dia? Eu quero relatar 4, pelo menos, aqui, formas que você precisa ter muito claro para que esse não seja mais tranquilo no momento de você dar. Tá bom? Então, me acompanha aí. O primeiro é você ter a consciência que não, o fato de você dizer não, muitas vezes te gera um sentimento de medo. Opa, como assim? Medo e o não? Medo da não aceitação dos outros. Então, alguém te convida para um projeto novo, te convida para uma festa que você não quer ir, te convida para um novo emprego, e às vezes você tem o medo de dizer não e está perdendo uma grande oportunidade. Poxa, se eu for para aquela nova função, para aquele novo emprego, é uma grande oportunidade que eu posso perder. Ou então, alguém te convida para fazer uma determinada coisa e você fala, cara, será que eu não estou perdendo uma oportunidade? Então, a primeira coisa que está ligado aí ao não é o medo de você estar perdendo uma oportunidade, o medo de você estar dizendo não para um amigo e você estar perdendo aquele amigo, ou o respeito daquele amigo, daquela pessoa que está ao seu lado, ou que caminha com você. E esse medo, gente, ele acontece quando você não tem firmeza do propósito, tá? Que aí eu já vou para a segunda dica para você. Se você tem a convicção do seu propósito, se você tem a convicção das suas metas, se você tem a convicção da onde você quer chegar, esse aonde você quer chegar passa a ser o filtro de todas as suas respostas. Então, se você quer, por exemplo, o quesito aí de profissão, se você quer ser um profissional na área de direito e você está ali ainda na faculdade, por que é que você vai dizer sim para uma outra função que não está ligado àquilo que você realmente quer para a sua vida? Não faz sentido. Ah, não, é porque eu estou precisando de dinheiro, é porque eu estou precisando pagar as contas momentaneamente. Bem, você está resolvendo um problema momentâneo, tendo uma satisfação momentânea, mas abrindo mão, como o Anderson falou na introdução, de uma satisfação futura. Então, é extremamente importante que você tenha essa convicção do que você quer, do seu propósito, do seu objetivo. Um outro exemplo, você quer ter um corpo saudável, você quer correr uma maratona, você quer ter um corpo definido. Então, alguém te chama, olha, vamos para uma feijoada, vamos para uma macarronada, toda sexta-feira nós temos um happy hour, vem com a gente para a gente comer bastante.
Isso é contra o seu propósito. Então, fica muito fácil quando você tem um propósito muito definido, falar, olha, gente, eu posso ir, mas vou levar minha saladinha, eu posso ir, mas não vou comer daquilo que vai ser servido, vou ficar no suco, na água, na salada. Então, quando você tem um propósito, fica muito mais fácil você passar por esse filtro do propósito. Poxa, esse convite tem a ver com o meu propósito? Esse convite está ligado com o que eu planejei aqui para a minha vida? Não. Então, gente, desculpa, mas não é por esse caminho que eu vou. Fica muito mais fácil, né? E, obviamente, você tem que saber. Voltando para a primeira dica, você vai receber algumas críticas, algumas pessoas vão falar, olha, você está sendo radical, você está sendo muito duro consigo mesmo. Isso é normal. Essas mesmas pessoas que dizem que você é duro, quando você estiver lá desfrutando da sua profissão, desfrutando do corpo, da saúde que você almejava, essas pessoas vão bater nas suas costas e dizer, olha, cara, eu sempre acreditei em você, você é realmente muito focado, muito determinado. O que no início é loucura, quando você atinge, chamam de foco, de genialidade. Então, tenha muito claro e diga não para tudo aquilo que não tem a ver com o seu propósito. O terceiro tenha um planejamento. Muitas pessoas têm um propósito, conhecem ali, sabem qual é o seu objetivo, a sua meta, porém não tem um planejamento. Se ela não tem um planejamento, as pessoas vão colocar uma agenda para ela, um planejamento para ela, né? Na mesma coisa no exemplo dos exercícios. Você quer correr lá uma maratona, mas você não tem uma rotina ainda de exercício, você não colocou o horário, como é que vai ser os seus treinos diários, semanais, e aí aparece qualquer outro compromisso, aparece uma urgência, e sempre tem urgência nos dias de hoje, né? Aparece uma urgência no trabalho, uma urgência na família, uma urgência com amigos, e você não tem um planejamento, logo você vai ceder a dizer sim para aquelas outras coisas que vão aparecer. Quando você tem um planejamento, ainda que as urgências surjam, você vai poder dizer, gente, olha, vou poder te ajudar sim ou não, mas eu tenho um horário aqui a cumprir, que é um compromisso que eu fiz comigo mesmo, e depois que que eu conseguir cumprir aqui a minha agenda, eu logo em seguida vou te ajudar. Óbvio que isso não é, gente, algo que você nunca pode mudar, mas uma vez que você tem um planejamento, se você tiver que mudá-lo por uma urgência ainda maior, você sabe para onde você voltar. O problema, e eu conversava isso ainda ontem com o Anderson, é quando o planejamento ele não está muito bem elaborado, e você se desvia dele um dia, porque você não sabe o que fazer, porque você não tem planejado. No outro dia, a tendência é você se desviar de novo. A sua mente, o seu corpo, ele tende ao ócio, ele tende a deixar você tranquilo, sem gastar energia. Então, se você se desvia porque não tem um planejamento um dia, a tendência é que isso vai virando uma bola de neve que começa pequeno no começo e lá na frente se torna algo muito grande. Então, tenha um planejamento mensal, semanal, anual e siga ele rigorosamente. Ainda que você tenha um planejamento, não é muito difícil você se desviar dele, quanto mais se você não tiver. Com planejamento, vai ser muito mais fácil você dizer, não, eu tenho um compromisso, eu posso te ajudar mais tarde ou a semana que vem, ou até mesmo, olha, vou te indicar uma outra pessoa que possa te ajudar, que talvez ele tenha mais tempo do que eu. E isso serve para tudo, tá, gente? Não é só no exercício. Para tudo na vida, se você prestar bem atenção no que eu disse, você vai poder aplicar se você tiver um bom planejamento. Tá bom? E por fim, uma dica de ouro que eu aprendi ao longo aí do tempo é toda vez que alguém me solicite algo que eu tenho dúvida, que eu não tenho plena convicção de que aquilo esteja ligado com o meu propósito, ou que eu tenho dúvida no que responder, eu sempre peço um tempo para pensar. Então, solicite um tempo para pensar. Vem um projeto novo na sua mão, fala, olha, tem um projeto novo aqui para você analisar, para você investir, para você iniciar, e é muito bom, é a oportunidade da sua vida, não perca tempo, você tem que decidir hoje. Você fala, gente, preciso pensar. Mas se você não decidir hoje, você vai perder. É melhor você perder uma oportunidade que você não tem certeza do que você entrar numa oportunidade que vai te frustrar ali na frente. Então, peça tempo para pensar naquilo que você não tem certeza se está ligado com o seu propósito. Esse tempo vai fazer você refletir, vai fazer você revisitar o seu propósito, a sua agenda, e aí sim você vai poder falar, olha, realmente essa oportunidade está ligado com o meu propósito, em algum momento está ligado com o meu planejamento, então eu vou dizer sim, ou não, não tem nada a ver comigo, estamos indo para um outro caminho, apesar de parecer uma oportunidade gigante, mas não se comunica bem com o meu projeto, com o meu planejamento de vida ou de propósito. Então, essa é a quarta dica.
Peça tempo quando uma solicitação te vier e você não tenha convicção de que a equipe está ligada com o seu propósito. E é isso, gente. São 4 dicas super simples, que é: não tenha medo, tá? Não tenha medo de desagradar, tenha coragem, não deixe o medo te dominar, tenha um propósito muito claro, e se você tem dúvida de como encontrar o seu propósito, a gente tem um vídeo aí já gravado sobre isso, sobre encontre o seu propósito. Eu ensino você, mostro ali como você trilhar os caminhos para descobrir o seu propósito. Tenha um planejamento muito claro, porque uma vez que você está planejado, está escrito, você tem uma agenda, fica muito mais fácil de você saber se aquilo que estão te demandando vai encaixar ou não na sua agenda. E ainda que você encaixe alguma coisa na sua agenda, uma vez que você está planejado, fica fácil você voltar para o seu planejamento depois. E, por fim, o quarto é: peça tempo quando as demandas te surgirem. Se a demanda que surgiu não pode esperar, é porque não é para você. Tudo que é bom, você precisa de tempo para realmente tomar uma boa decisão. Porém, uma vez que você tome a decisão, vá até o fim. Não se desvie do seu foco. É essas 4 dicas que eu tenho para te dar hoje, para que você diga não a tudo aquilo que vai te desviar do teu propósito. Tá bom, Anderson? Beleza, Emerson. Perfeito, Gente, doutor. é importante vocês entenderem que dizer não é algo que envolve clareza. Quando você tem muito claro quais são os seus objetivos, o que é que você precisa fazer para chegar lá, isso pode não ser claro para as outras pessoas que estão envolvidas com você. Então, da mesma forma que você diz sim a tudo, quando está claro o que você de fato deseja para a vida, fica muito mais fácil você dizer não. E não precisa ser algo duro, não precisa ser algo ríspido, não precisa. Não, você pode dizer não com muito amor, com muita tranquilidade. Você pode dizer não de uma maneira muito agradável. Você pode dizer não de uma maneira que esse não pareça um sim. Nós já falamos aqui sobre algumas técnicas também a respeito disso. Então, o não, ele é muito tranquilo de se dizer a partir do momento que isso está claro, o motivo pelo qual você está dizendo não. O que o Emerson falou e colocou aqui para a gente é que tudo passa por uma única coisa: propósito. Tudo passa por uma única coisa: saber para onde eu estou caminhando. Se você não sabe, aí realmente não tem sentido você estar dizendo não ou estar dizendo sim. Isso não vai fazer a menor diferença na sua vida. Mas, como o Emerson colocou aqui hoje, quando você sabe para onde está caminhando, aí fica muito mais fácil de você entender os motivos dos nãos que você vai dizer daqui para frente, tá bom? Um grande abraço para vocês, Emerson. Valeu aí pela aula de hoje, pelas dicas, cara. E continuamos aqui no MCA. Nos sigam, curtam, compartilhem.